Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo de número 16. Do versículo 1 ao 9, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Versículo 1 diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar a seus bens. A parábola do administrador infiel é um alerta poderoso. O Senhor Jesus utiliza a figura de um servo infiel para nos mostrar a urgência de estarmos prontos para quando chamados a prestar contas ao nosso Deus. O objetivo dessa parábola não é falar ao descrente, mas falar ao cristão, aqueles que têm um relacionamento com Deus, mostrando que devemos nos dedicar ao Evangelho de Jesus em todo o tempo, para estar prontos quando formos chamados. A primeira lição que Jesus destaca na parábola é o fato de que todos nós vamos prestar contas com Deus, sobre a maneira como administramos a nossa maneira de viver. O Senhor observou que o seu servo estava negligenciando as ordens. E isso fez com que o seu Senhor exigisse um esclarecimento. A parábola do administrador infiel nos leva à seguinte pergunta: o que apresentarei quando for chamado a prestar contas? O Senhor Jesus, ele não utiliza essa parábola para incentivar a desonestidade. O seu objetivo maior é abrir os nossos olhos para a urgência da prestação de contas. Eu aconselho você a ler essa parábola do versículo 1 até o versículo 9 com muito cuidado, prestando atenção no que Jesus está dizendo para nós. No verso 10 ao 12, o Senhor Jesus nos ensina sobre a coerência. Ele nos diz que quem não sabe administrar o pouco não conseguirá administrar muito. Verso 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O contrário é verdade também. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Do verso 13 até o 16, Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. Verso 13 nos diz assim: ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nosso coração deve ter um único altar e deve ser ocupado somente pelo Senhor Jesus. Não há como ser fiel a Deus e ao sistema, a pressões, filosofias mundanas, dinheiro, enfim. Ou adoramos só a Deus, ou então nós somos idólatras. No verso 17 e 18, o Senhor Jesus reitera o valor da aliança do casamento e mostra mais uma vez que o divórcio não é a vontade de Deus. O verso 18 diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Do verso 19 até o verso 31, aí nesta parábola, Jesus Cristo mostra a realidade existente após a morte. Dois homens, um muito rico que não temia a Deus. Verso 19, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E existia também Lázaro, que embora fosse muito pobre, temia a Deus. Verso 20. Também havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Vemos que as condições deles aqui na terra não determinam o seu destino após a morte. A riqueza do rico não pode salvá-lo, e a pobreza de Lázaro não o privou do céu.
versos 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Outro ponto aqui interessante é que não há possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. O rico então lhe pede a Abraão que envie Lázaro para alertar a seus irmãos sobre o tormento eterno. A resposta de Abraão era, você vê isso no versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ainda ele, o rico, insistiu ainda com Deus, verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Para nós então terminarmos o capítulo de hoje, o versículo 31, onde nos diz o seguinte: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, com esse versículo a gente vê a impossibilidade dos mortos se comunicar com os vivos. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.